Queridos ouvintes do Clube FTA, estamos de volta neste sábado 4 de junho para o programa 18. Eu, Jorge Soruco, na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade, estamos aqui no Estúdio Gaia para falar de futebol, de bebidas e de assados. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro na Coletiva Rádio, sempre aos sábados às 11 horas. Depois disto, você encontra todos os episódios disponíveis no Spotify, acompanhados de material adicional. Fica o convite também para curtirem nosso perfil nas redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter. Basta digitar @ClubeFTA. Destacamos ainda que nosso programa segue todos os protocolos de saúde referentes à Covid. Por isso, mais do que convidar, convocamos todos a seguirem tomando todas as precauções necessárias. O Clube FTA trabalha para ser um podcast diferente. Nós não queremos apenas ouvintes. O objetivo é apresentar materiais diferenciados, trazendo muita informação e debatendo diversos assuntos com profundidade. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA Futebol Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, já está no ar. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. No programa 18 do Clube FTA, vamos debater a situação atual da dupla Grenal. Para isso, conversaremos com dois torcedores praticantes, sempre atentos às questões de seus clubes. São eles o colorado Gilberto Crossetti Dutra e o gremista Caco Arndt. Gilberto nasceu há 59 anos em um icônico e futuramente inesquecível 16 de agosto. Segundo de 5 irmãos, deu seguimento ao DNA colorado do pai, ao acompanhar jogos no Beira-Rio desde a inauguração dos refletores do estádio, até se mudar para Passo Fundo em 1995. Já o gremistão Caco Arndt, 53 anos, é mestre em design, além de pai da Lara, da Dora e marido da Rita. Se fosse se autodefinir, Caco diria, parafraseando a linguagem do marketing, que é um legítimo 4 P's: pai, publicitário, professor e pitaqueiro de futebol. Sempre deixamos nossos calorosos abraços ao irmão Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé. Encomendas pelo WhatsApp 54 99 629 47 12 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. E em breve teremos novidades, afinal o inverno está chegando. Bueno, qual a receita para os tragos e assados? Pois, meu amigo Soruco, nós estamos hoje com um programa diferentão. Em lugar dos nossos 5 blocos aqui no Coletiva, a gente vai ter 3 blocos hoje. Começamos com um bate-papo com o Caco Arndt sobre a situação do Grêmio. Depois a gente tem um bloco especial unindo bebidas e assados. É isso aí. A gente conversou com o Gabriel Oliveiro, da Confraria do Espetinho, lá de Pelotas, que apesar do nome, eles têm um culto, uma tradição, uma rotina de valorização dos assados, fogo de chão e coisa e tal, que é um espetáculo. Além disso, trabalham também com muita valorização da produção local. E aí entram cervejas artesanais da região, alguma coisa de Porto Alegre, e também vinhos da campanha. E depois do bate-papo com o Gilberto Dutra, no nosso terceiro bloco, falando lá de Passo Fundo sobre a situação do Colorado, nós vamos para o Spotify. No Spotify, a equipe do Clube FTA vai bater um papo também sobre a dupla Grenal. Vamos fazer aqui um balanço de como estão Grêmio e Inter, a exemplo do que a gente fez lá no nosso primeiro programa, dia 5 de fevereiro. Mas tem mais, nós temos a primeira cobertura de um evento feita pela equipe do Clube FTA, no caso, o lançamento do projeto Porto Alegre, capital mundial do churrasco, que aconteceu no Parque da Harmonia no dia 2, quinta-feira. A gente foi lá conferir e batemos um papo com algumas pessoas que estiveram presentes. Beleza, meu amigo? Vamos lá. Vale destacar que ao tratar de futebol, mas também de bebidas e assados, acreditamos que todo o alimento deve ser consumido de maneira responsável, sem exageros. E não custa enfatizar, se beber, não dirija. Fica o convite, desde já, para ouvirem os programas anteriores, nos quais tivemos entrevistas bem interessantes, como no episódio #013, quando conversamos com Hernani Campelo, o Montanha, radialista de grande trajetória no Rádio Gaúcho. A exemplo de todos os demais, ele está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa #013,
uma montanha de talentos e superação. E no espaço Spotify, a equipe do Clube FTA vai debater o momento atual da dupla Grenal e as perspectivas para o restante do ano. Ou seja, nós vamos ter a companhia da Thalita neste último momento do programa para tratar de coisas da dupla Grenal. Mais do que nunca um programa diferentão, né? Exatamente. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Pois bem, Bueno, vamos começar o bate-papo sobre a situação de Inter e Grêmio e vamos começar pelo Grêmio. É isso. Hoje, nosso programa especial, ouvindo os torcedores, né? Casualmente, temos 2 torcedores que são porto-alegrenses, mais radicados ou trabalhando no interior. E vamos começar com o Caco tricolor, Caco Arndt, A-R-N-T. Arnett. Né, ô Caco? Associação Rio-Grandense dos Notários e Transportadores. Ah, sei lá. Por aí, parece mais uma sigla. Como é que estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo bom, Caco? Tudo beleza. O Soruco tem um alerta a fazer aos nossos ouvintes, né? Importante dizer, estamos gravando isso na terça-feira, dia 31 de maio. Já entregou o imposto de renda, Bueno? Entreguei. Entregou? Não, eu não deixo para a última hora. Eu entreguei hoje às 9h30. O prazo termina meia-noite, eu entreguei às 9h30, saí correndo. Que isso? Brasileiro é que gosta de deixar para a última hora. Mas aí, no caso do futebol especificamente, depois do jogo de domingo, muito se falou de que poderia sair o Roger, poderia sair o Denis, nada alterou até agora. E é neste momento que nós vamos conversar com o Caco sobre o que ele está achando do ano de 2022 e o que ele está esperando para o restante da temporada, né? Muito obrigado, Caco. Que é isso, meus amigos. É um prazer falar com vocês sempre, esse seleto time aí do FTA. Agradeço muito o convite para bater esse papo sobre futebol, que é aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Uma das coisas da vida que a gente mais gosta de fazer. E, felizmente, é uma oportunidade de a gente falar, infelizmente, sobre o estado que está o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O nosso panorama é muito desanimador. A gente está hoje, né, terça-feira, vindo de um empate melancólico contra uma equipe muito fraca, que é o Vila Nova de Goiás. É um time muito inferior, teoricamente, né? Porque lá nos frente quase nos ganhou o jogo. E a gente vive um momento... Na verdade, a gente está vivendo um momento muito grave há 1 ano e meio, mais ou menos. E, na minha opinião, isso aí está estreitamente ligado com a direção do Grêmio. No momento atual, não tem técnico que vá salvar, não tem jogador que vá salvar. Se a nossa direção não trabalha de uma maneira mais ativa, mais coordenada e com uma visão melhor de jogo, vamos dizer assim, né? E mas, Caco, mesmo falando hoje... Oi. Caco, vamos imaginar aqui por hipótese que dê um resultado ruim contra o Vasco, que não é Sim. de todo improvável. O Vasco está embalado, está com um time mais ou menos harmônico, em casa está tendo um apoio extraordinário da sua torcida, né? Ao contrário do Grêmio, que não está conseguindo nem mobilizar a torcida, né? Mas vamos imaginar que deu ruim. E aí, então, na tua opinião, não é só uma questão do Roger, seria, no mínimo, direção de futebol? Porque a tua preocupação, pelo que eu tô vendo, vai um pouquinho mais acima, mas no caso do Romildo, não há muito o que fazer, certo? Não tem o que fazer. Eu acho que tem que ser uma coisa organizada, que é justamente o que o Grêmio não tem, né? Então a gente tem que começar da parte de gestão para depois chegar dentro do campo. Se a gestão está desorganizada, ela não consegue arrumar aquela linha de chegada lá que é o campo. Eu fui favorável à vinda do Roger, mas eu talvez não tivesse enxergado ainda, por incrível que pareça, que o nosso time ele é muito ruim. Então não tem Roger que salve. Eu acho o Roger um bom técnico, boas ideias, precisa de mais experiência e mais pulso no vestiário, mas definitivamente, para mim, o Roger não vai tirar o Grêmio de onde ele está. E um time ruim como o nosso, ele só funciona na base de motivação. Mesmo que eu seja contra técnicos que são muito motivadores, eu acho que é o que o Grêmio precisa no momento. É alguém que faça esse pessoal comer grama, porque o Roger não consegue, porque não é perfil dele. E a única resposta que eles podem nos dar é com mais dedicação, porque técnica a gente não tem esperança nenhuma. Corda esticada, senão não vai. Corda esticada, esticadíssima, tá? Pragmatismo, ou seja, prioridade... 0 é voltar, não pode ficar, né, Caco, de maneira nenhuma, porque aí não dá nem pra gente dimensionar o tamanho que seria o desastre de não subir, né, não voltar, né. Não tem como fazer de outra maneira no momento, não temos como contratar agora. A direção não sabe contratar, ou seja, primeiro a gente tem que ter alguém que saiba contratar.
Para aí a gente ter algum jogador bom. Se o Grêmio não tem nenhum expoente, a gente está fazendo mais do mesmo e querendo... O Grêmio vive numa base de fórmulas mágicas, né? Como o Edilson, como o Rafinha, como o retorno do Renato. Eu não defendo a volta do Renato agora, embora eu ache ele um grande motivador. Ele não tirou nada desse time e não vai ser agora que ele vai conseguir tirar. Lucas Leiva? Então, oi. Lucas Leiva estão falando também, né? Talvez o Lucas Leiva seja para botar um pouco as cabeças para pensar. Eu acho que seria até uma boa maneira de organizar o time. Talvez o Lucas Leiva, mas tem que contratar. Como não vamos contratar agora, tem que trazer um técnico que seja motivador para um momento super emergencial. Então, antes disso, tirar a direção de futebol, trocar a direção de futebol urgentemente. Caco, tu tá radicado em Caxias ou tu fica indo e vindo? Como é que é a tua rotina? Conta pra nós aí, por gentileza. Bom, hoje eu tô morando em Caxias, eu sou professor aqui da UX, também trabalho na Midas, que é uma empresa de eventos, né, publicidade aqui de Caxias, mas sou de Porto Alegre, eu tô morando em Caxias faz 1 ano e meio, né, já é a minha segunda temporada, que eu já morei aqui na década de 90, e aí resolvi voltar pelo trabalho, né? Resolvi voltar a Caxias. E inegável, assim, que a gente tem, embora a Caxias seja uma cidade grande, uma qualidade de vida, hoje, na minha opinião, superior a Porto Alegre. Né? Então, foi uma boa opção. Conseguimos ver uma bela de uma neve no ano passado. Esse ano está prometendo de novo, né? Nesse momento que eu falo com vocês, a gente tem 6 graus de temperatura aqui. Bom, então, bom para um vinho, para um assado, né? Aula... Oi? Bom para um trago e para um assado, né? Sim, o vinho, né, permanentemente. Já Temos que uma churrasqueira em casa. Já que o futebol do tricolor não tá ajudando, o resto o trago e assado, né, Caco? Exatamente. Temos que ir no trago e no assado, né? Mas a propósito da tua vida aí em Caxias, nós vamos falar daqui a pouco com o Gilberto Dutra, que mora lá em Passo Fundo, tá? Coloradão, perfeito. Amigo meu, mora lá desde 95. E ele vai falar um pouco sobre a vida dele lá em Passo Fundo e algumas circunstâncias. Tu tem alguma diferença, assim, tu nota, assim, em ti mesmo, um sentimento um pouco diferente em relação ao tricolor, presença no estádio, maior proximidade, um pouco mais de distância para ver as coisas, ou não? Ou é tão pertinho aqui, Caxias, e tu vai e vem toda hora que não chega a alterar? Sabe, Bueno, que eu não acho que eu não senti muito esse afastamento da arena, né, que eu era filho da arena, muito em função da pandemia, infelizmente, né, que aconteceu a pandemia, mas foi uma coisa paulatina. Eu parei de ver jogos durante 2 anos, de ir ao estádio, né, na verdade, de acompanhar o time, a gente não para nunca, mas de ir ao estádio. Então, não foi radical essa minha modificação de hábito de ir ao estádio. Mas é claro que Porto Alegre também não é tão longe, então, tendo algum atrativo bom, algum jogo e para a disponibilidade de ir e vir, né, que é perto, eu tento fazer minha presença na arena, né? Mas claro, a gente pode morar em Caxias, em Rondônia, no Alasca, que a paixão pelo clube eu acho que ela só aumenta com a distância, na verdade. Caco, vamos fazer uma simulação aqui. O Romildo renunciou e tu assumiu de presidente. Tá. Quem é que tu traz para comandar esse futebol do Grêmio? Pelaipe, na hora. Pelaipe na hora para essa circunstância. É o perfil indicado, é isso? Exatamente, não tem outro. Ele entende futebol, ele tem vestiário na mão, ele tem um discurso atual, porque ele evoluiu como um profissional do futebol, né, trabalhando em outros clubes, inclusive. Então ele não tem aquela visão que eu vejo muito que eles têm, que é uma visão um pouco mais antiga, vamos dizer assim, de gestão. A gestão do futebol mudou bastante e o Pelaipe acompanhou isso aí, pelo que eu percebo. Então eu acho que a gente tem uma boa condição com o Pelaipe de vir no futebol e muito atuante dentro do vestiário. Para mim seria a primeira. E claro, a gente sabe que o Pelaipe não veio para o Grêmio até agora porque existe um clima não muito bom político entre ele, o Romildo, né, e alguns membros do Conselho de Administração, que também para mim é uma coisa muito problemática no Grêmio. Então o Pelaipe, por hora, ninguém engoliu o orgulho e trouxe o Pelaipe para comandar o nosso futebol. Não entendi o que tu quer. A que tu te referes em relação ao Conselho de Gestão? O nosso Conselho, o CA, lá, o Conselho de Administração, na verdade, ele tem uma participação profunda no aconselhamento do presidente e nas ações que o presidente toma. Se a gente olhar para os resultados de campo de 1 ano e meio para cá,
eu só posso concluir que o Conselho de Administração não está funcionando da maneira correta. Ou então o presidente não os está ouvindo e há um hiato ali, há uma divergência muito grande. Ou seja, alguma coisa está errada. Sim, ou o Conselho aconselha mal ou o Conselho é inoperante. Então, das duas... Exatamente. Né? Uhum. Então a função não está sendo exercida, né? Esse é o nosso problema. Ô Caco, vamos pensar assim, tu falaste que o Grêmio não tem como contratar agora, tu tá te referindo agora, maio, junho, ou tu tá te referindo até o final da temporada? Não, nós temos uma janela próxima aí, mas pela maneira como o Grêmio se movimenta paquidermicamente, né, muito devagar, são decisões muito erradas, né? Eu trouxe um Rodrigo, que é o lateral do Mirassol, pelo amor de Deus, não tem nenhum guri na base melhor que ele, vou eu pra lá, lateral direito. Jogava bem, me lembro. Sabe, não tem jeito. Aí a gente traz o Edilson de volta, que era a crônica de uma morte anunciada. O Edilson vai ter lesão. Ele já foi muito, muito bom pro Grêmio, ele jogou muita bola no Grêmio, mas a idade no atleta pesa. E o que aconteceu? Já estourou. As insistências que a gente tem com alguns jogadores, né? O Campaz, já tentaram 15 vezes reanimar o Campaz ou animar, não tem jeito. Então a gente precisa contratar jogadores, mas o problema é esse. Com a gestão de agora, não adianta abrir janela, abrir porta, abrir nada, porque eles não sabem contratar. Nós gastamos uma fortuna, temos uma folha de 10 milhões de reais para um time que joga dentro de campo. Né? Então, como eu falei, tem coisas muito erradas do Grêmio e ninguém está se mexendo para resolver. Eu ia te perguntar das principais carências, mas tô depreendendo aqui que da tua fala é um troço complicado. Praticamente teria que remontar o time, mais ou menos, né? Exatamente. E aí não tem como, então tem que ser muito assertivo. E coisa que a atual condução não tem sido. É isso? Não, nós caímos para a segunda divisão, permanecemos com a grande parte dos jogadores que caíram para a segunda divisão e contratamos pontualmente de uma maneira extremamente equivocada. Sim. Ou seja, conseguimos piorar o time que a gente tinha no passado. E um time como o Grêmio, ele não tem que jogar a Série B como um time de Série B. Ele tem que jogar a Série B como um time de Série A. Ele tem que atropelar todo mundo e ganhar pela condição financeira, de torcida, de história, né? E, teoricamente, teria que ser de gestão. Ele deveria ter com toda a estrutura que o Grêmio tem hoje. Deveria ter a pontuação do Cruzeiro ou do Vasco, pelo menos, né? Minimamente, né, Suruco? Minimamente a pontuação do Vasco ou do Cruzeiro. Não pode passar um mês inteiro, jogar 3, 4 partidas e não ganhar. Né? E aí achar que quando a gente ganhou do Glória na Recopa Gaúcha, a gente tinha achado um novo modelo de jogo que ia dar certo. É mais uma mágica que a gente está querendo, né? E mágica não existe. Caco, como tudo que é bom termina logo, o nosso tempo também se foi. Deixa eu te perguntar, assim, na cincha, tu tá com medo do cenário? Tá assim, realmente preocupante ou tu tá acreditando que dá tempo de virar? Tem que acontecer, ou tu tá realmente naquele apavoramento da... Eu acho que assim, bueno, dá tempo de virar, mas é essa semana. É pra já, é pra ontem. É pra já, porque na Série A a gente começa de vai dar, e aí começar uma contagem. Faltam 12, faltam 11, faltam 10, faltam 9, tem que ganhar 8 de 9, aí não dá mais. O time não dá mais. Então ou vira agora a chave, ou nós não vamos subir. Sim, traz o treinador agora, o comando de futebol agora, para quando chegar a janela de julho, ter os caras preparados para fazer as contratações que precisa. Né? E pé embaixo no segundo turno. Não adianta fazer tudo ali. Não adianta, faltando 10 jogos, a gente trocar 2 vezes de técnico. Isso não existe. Então tem que ser agora. Meus amigos, tem que ser agora, que a coisa tá muito feia para nós. Então tá, Cacô. E já que me falaram sobre os palavrões, eu não falei nenhum, que eu sou um cara muito educado para fechar aqui, que o nosso tempo tá estourando. Eu diria que hoje o Grêmio está um time bunda mole. Fique registrado. Até que tu foi delicado, tu foi bem... Sim, falou, Caco. Um pouco do nível. Caco, grande prazer em falar contigo. Tu és nosso comentarista frequente aqui no FTA, mas bater um papo
é melhor do que ouvir os teus comentários. Então, sempre que possível, nós vamos te convidar de novo aí, tá bom? Certo. Então tá, Aguardo o convite, meus queridos. Um abração pra vocês. Um abração, muito obrigado aí. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Pois, amigos e amigas do Clube FTA, nós estamos chegando com um dos nossos blocos de bebidas e assados e hoje estamos retornando, ainda que à distância, a Pelotas. Exatamente, já falamos em Pelotas recentemente com o Márcio Ávila, lá do Bistrô Pelotense. Já falamos com o Rodrigo Grupelli, cervejeiro, que fez a Porto Helles Rausch em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre. E agora a gente vai conversar com o Gabriel Oliveiro, da Confraria do Espetinho. Sim, estamos de volta a Pelotas, porque Pelotas, inclusive, está fazendo 210 anos, comemorando os seus 210 anos. E a gente vai falar com o Gabriel Oliveira porque a Confraria do Espetinho tem sido um local de preservação ou de celebração dos bons assados. É isso aí, Gabriel? É isso aí. Como é que começou essa tua jornada à frente da Confraria do Espetinho? Porque eu sei que a casa, ela está sob a tua gestão há algum tempo, mas ela vem de outros carnavais. Como é que é? Conta pra gente um pouquinho dessa história, por favor. Então, né, eu sou pecuarista, né, e aí me formei aqui em Pelotas, né, e comecei a trabalhar, fui a Porto Alegre, morei muitos anos em Porto Alegre, e depois retornei para Pelotas. Trabalhei tempo no Polo Naval, mas sempre fui um adorador do churrasco, né, desde as minhas raízes, lá a gente fazia muito assado de fogo de chão lá fora. A gente cria ovelha, criador de ovelha, cria angus lá na nossa estância. Então, sempre tive um sonho de ter um negócio na área de churrasco, né? Então, quando o Polo Naval ali se terminou, ali surgiu a oportunidade de comprar a confraria. E aí, vamos se aventurar nesse ramo da gastronomia aí. Quando é que foi isso, mais ou menos, Gabriel? Que ano estamos falando? 2016. Ah, já faz uns 5, 6 anos, então. Isso. A confraria, ela tem desde 2010, né? E aí ela era mais focada só em espetinhos, né? E aí, quando a gente comprou, a gente já comprou com enfoque já de trazer a parrilla, o assado de fogo de chão, essa comida mais de gastronomia gaúcha, né? A gente teve buffet durante 3 anos ali também, que era o único buffet que a gente trabalhava com carne de ovelha todos os dias, né? Com produção própria, a gente trazia os cordeiros lá na nossa estância, então a gente conseguia fechar todo o ciclo do cordeiro dentro do nosso restaurante ali, né? E a gente fazia todo domingo ou 2 domingos por mês a gente fazia fogo de chão ali, né? No próprio local tem espaço, que legal. Sim. Tem uma estrutura de fogo de chão. Sim. A gente foi o primeiro restaurante que fez o fogo de chão na Praça Coronel Pedro Osório, aqui em Pelotas, né? Em comemoração dos 207 anos, né? Agora nos 210 também a programação é que a gente retorne a fazer esse evento de fogo de chão, em parceria com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, né? Então a gente está ainda em fase de formatação desse projeto, né? Certo. E vamos tentar comemorar esses 210 anos de Pelotas aqui já com um assado bem gaúcho, né? E falando em relação de como que a gente começou a implementar essa cultura, né? Quando a gente assumiu a confraria ali em 2016, era só espetinhos, né? E também era só cerveja de garrafa, né? Ele estava na alta do chopp artesanal. Certo. A primeira atividade que a gente fez ali, em relação ao bar, foi implementar o chopp artesanal. A gente começou com 3 torneiras de chopp ali, com chopps locais e chopps de Porto Alegre. Então a gente sempre deu prioridade para trabalhar com cervejas gaúchas, né? Hoje a gente trabalha com cervejarias de Porto Alegre e de Pelotas. Sim. Né? Então não existe assado sem trago, né? Claro. Tu vê que o nome do nosso programa é justamente esse, né? É esse combo aí, digamos, e ainda bota o futebol no meio. Então, é isso que eu te conto mais. A gente foi o bar oficial do consulado do Grêmio aqui. Oh, que legal, não sabia. 2016 e 2017.
Então a gente passou tanto a final da Copa do Brasil quanto a da Libertadores, né? Teve a banda do Grêmio dentro do nosso restaurante na final da Libertadores. Bah, que loucura! Então a gente juntou futebol, assado e trago. Mas olha só! Então, que coisa, hein? Na época quase apanhei da mulher quando entrou a banda do Grêmio, né? Porque ela é colorada, né? Deixa ela. Diz pra ela que tudo é seu tempo, tudo é seu tempo. Que legal, bacana evento, hein? Deve ter sido sensacional. E aí foi uma coisa bem legal, assim. Eu, como gremista na época ali, foi uma experiência bem legal, assim, a gente conseguir aproveitar e vincular todo um sonho ali, né, de trazer um churrasco para Pelotas, né, de fazer essa conexão do campo à mesa, de carne de qualidade, carnes certificadas, com cervejas artesanais locais, né, que é uma Sim. Em 2016 ainda era uma tendência, né, não estava consolidado ainda o chopp, né, as pessoas tinham dificuldade. Tava em crescimento, mas ainda não era uma coisa mais estruturada como hoje, que tá bacana, tem muitas opções, né? Que legal. Que idade tu tem, Gabriel? Desculpa, devia ter perguntado lá no início. Sim, tem 34. 34, pô, jovem empreendedor e já com essa visão aí do... Outro dia a gente falou lá com o pessoal do Rancho 141, né, nesse conceito Farm to Table, que tu falou aí, campo à cidade, e também da cultura, da economia local, né? O Márcio lá do Bistrô Pelotense falou bastante sobre isso. É incrível, é um movimento, digamos assim, que é muito relevante, né? E especialmente para a metade sul, né, do estado aí, que teve durante muitos anos meio deprimida e tal, né? E hoje vem com uma diversidade de culturas e economias e nichos aí bem bacana, né? Mas, Gabriel, e como é que é no dia a dia, como é que funciona a casa, em termos assim de opções além das cervejas aí, que tu já falou, que tem várias torneiras, como é que é a coisa da carne especificamente, ou dos assados, não necessariamente carne, tu tem parrilla aí e abre todos os dias, como é que é? A gente abre diariamente, né? A gente abre de segunda a segunda, né? A gente trabalha em cortes certificados Angus e Hereford, né? Na sua maior parte, né? A gente tem carne gaúcha, em sua grande maioria, alguma coisa de agroindústria local, que é uma agroindústria local que abate Angus da estância Quatro Irmãos aqui. Sim. Que é uma granja que produz Angus, né? Black Angus. E a gente usa alguma coisa de carne do Uruguai também, da Las Piedras, né? Mas o nosso principal fornecedor é o frigorífico Silva, né? O Silva tem conversado com a gente aí, estamos querendo trazer o Silva. O Silva está fazendo 50 anos esse ano. Outro dia aí falei com o pessoal lá sobre marmoreio, pereré. Estamos querendo trazer inclusive o Verdun, o Fabrício Verdun fez uma parceria com eles aí, tem um selo com eles. O Silva é top de linha, né? A gente tem toda essa preocupação, né, hoje de entregar um assado de qualidade pra galera, né, com carnes que tu sabe o que está comprando, né, não ter erro. Hoje a gente tem influência, né, no que a gente entrega como assado, tanto delivery quanto presencial, né, então a gente tem uma operação diária presencial e delivery, né, a gente também, além das cervejas, a gente tem vinho do Pampa, que é um vinhedo que é da minha família, o vinhedo Pedras Altas, que é no pé do Castelo de Pedras Altas, não sei se vocês conhecem. Sim, claro. Então a gente tem um vinhedo ali, a minha família tem um vinhedo ali. Então a gente tenta trazer uma experiência completa, né, de Pelotas e da região da Campanha, né. Hoje tu chega do meu restaurante, ele é um restaurante que ele é rústico, ele é agradável, né? Não é um restaurante pra te vir, não é aquele restaurante formal, é um restaurante sofisticado, não tem sofisticação assim excessiva, não é uma coisa, é mais hoje a gente atende bastante uruguaios, atende bastante pessoal que vem visitar Pelotas, né? Hoje a gente tem um público externo bem grande, né? A gente tem a referência turística, né? De pessoas que vêm visitar Pelotas acabam visitando o nosso restaurante em função dela conseguir ter uma experiência bem legal sobre Pelotas, né? Ela consegue comer um churrasco bem feito, com carne que representa a região, com vinhos que representam a região, com cervejas que representam a região.
né? Então hoje a gente tem uma parceria forte aqui com o Sebrae, com a Secretaria de Turismo também, né, para desenvolver a região como um destino turístico, né, a Costa Doce Gaúcha, né? Eu sou também conselheiro municipal de turismo, então a gente está nessa briga de qualificar não só a confraria, não só os meus negócios, mas os demais negócios de Pelotas, para que a gente consiga tornar a região de Pelotas, né, e a Costa Doce um destino turístico, né, consagrado. Né? A gente tá não só passagem, né, especialmente para os uruguaios e argentinos, ou mais uruguaios, né, e mesmo o pessoal que vai circular daqui para lá, de Porto Alegre, de outras regiões, né, muito legal. Me fala um pouquinho dos vinhedos Pedras Altas aí, quais são as variedades que vocês têm aí, que você tem, quais são as uvas ou as variedades que vocês têm de vinho? Hoje a gente planta, tem Pinot Noir, né, tanto o tinto quanto o rosé, que lembra um frisante, né, que é um vinho mais de verão. A gente tem o Merlot, né, e tem Cabernet Sauvignon, né, e até tem que confirmar, mas eu acho que é a minha família, mas está saindo uma outra uva, se eu não me engano, acho que é Tempranillo, eu acho. É muito bacana esse conceito de vocês. Na verdade, eu tô pensando aqui, agora estou falando contigo, nossos ouvintes sabem que o nosso programa é gravado, e essas entrevistas, né, esse papo contigo, na verdade, ele contempla, por todas as razões que nós falamos, tragos e assados, né? Eu acho que eu vou fazer eu estou pensando até em botar no ar essa nossa conversa na íntegra, um pouco maior do que normalmente, num bloco único, porque estamos falando de um projeto que, né, inclusive aí com esse negócio de falar da banda do Grêmio, contempla o Clube FTA na sua plenitude, né? Cara, muito bacana. Olha, eu gostei muito de falar contigo, Gabriel, e eu queria que tu me fizesse uma gentileza, já te agradecendo pela tua disponibilidade, que tu me mandasse um WhatsApp aí, tu lembrar, quando fecharem esse projeto aí com a Secretaria do Fogo de Chão aí, para comemorar os 210 anos, tu me manda um WhatsApp, eu não sei quando é que é que mês é o aniversário, tem uma data oficial aí, como é que tá isso? A data oficial do aniversário é 7 de julho, né? Mas eu acho que vai ser ou no fim de semana anterior ou posterior à data, porque eu acho que cai no meio da semana. Entendi. Então tá pertinho. 7 de julho é uma quinta. Então provavelmente vai ser ali 8 ou 9 ou anterior ali, né? Então é como tudo que envolve política, né? Tem essa função de licitação e ver quem vai poder fornecer, liberação da praça, ali, claro. Não sabe onde é que a gente vai poder fazer, né? Na época, porque a cidade vai ter uma semana ali de aniversário da cidade ali, que vai ter várias atrações, vai ter no Largo do Mercado apresentações de SESC, então vai ser uma semana bem movimentada, então a gente tem que tá organizando para ver a data certinha, para não ficar muitas atrações em um dia só, né? Tá certo. Para as pessoas conseguirem aproveitar ali, se apropriar do centro histórico da cidade e conhecer, né, nossa história, conhecer o que Pelotas tem que integrar para entregar, né? E vai ser meio que um encerramento da pós-Cena Doce ali também, né? A gente vai ter agora Cena Doce agora durante o mês de junho. Então a gente vai estar bem movimentado os próximos meses aqui na cidade de Pelotas. Pelotas é sensacional. Eu fiz um livro aí chamado Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, e aí no texto lá em que eu falei um pouco mais do bistrô lá, do Márcio, eu estava contando antigas histórias aí, né, de que, por exemplo, a tradição doceira teria a ver com as charqueadas, né, no sentido de que o charque ia lá para o Nordeste, parte do pagamento era em açúcar, e aí quando chega esse açúcar aqui, encontra aí as portuguesas, as senhoras portuguesas, né, casadas com os portugueses, ou soldados, ou enfim, pessoas que vieram morar aqui no que viria a ser o Rio Grande do Sul de hoje, e com uma tradição de doces portugueses, açorianos, e as negras também, né, as negras africanas que também mexiam com doce, e aí saiu um mix aí com um pouco menos de açúcar e os tradicionais doces de Pelotas. Mas Pelotas hoje vai muito além. Pelotas aí tá como a região da campanha, ainda tem a questão dos azeites de oliva, tem um monte de negócio bacana acontecendo, né, Gabriel? Então, eu queria, o endereço de vocês é Rua Gonçalves Chaves 413, é isso?
Isso, 403 reais. Que bairro é isso, Gabriel? É centro, bem próximo da Universidade Católica aqui. Tá. Na verdade, a gente nosso restaurante ele é bem interessante, né? O acesso dele é um portão de ferro, a gente tem um muro grande de entrada, depois tu entra num pátio, assim, ele é bem grande, assim, o espaço é grande. Que bacana. Então tu tá no centro de Pelotas, a gente tem um jardim legal. Sim. Parece que tu tá pra fora, assim, é bem tranquilo. A gente tem poucas mesas também. A nossa ideia não é atender muitas pessoas, mas que as pessoas chegam com a sua família ali e consigam ter uma experiência gastronômica ali com calma. Sentem, tragam seu mate, cheguem, aproveitem o final de tarde. Domingo a gente tem almoço. A galera costuma chegar às 11, a hora que a gente abre, e sai só às 3 quando a gente fecha. Bah. É um restaurante para te vir com a família, vir com os amigos, tu sair da rotina do buffet, do dia a dia, da correria, tu meio que te desconectar ali, né? Claro, a gente tem uma parte de tecnologia, né? O nosso cardápio online. Sim. Mas tu te conecta, mas ao mesmo tempo tu te desconecta, né? É uma interação da inovação com um autêntico, com uma coisa genuína, com uma coisa mais atávica, né? Cruzou o portão ali, tu entrou num umbral ali, uma coisa, né? Não é uma coisa, não é algo desconectado da realidade, mas é, como tu disseste, uma experiência, uma coisa sensorial mais ampla, né? Muito legal. Nosso restaurante visa, né, receptividade, tu chegar com calma, ninguém ficar te apertando para te pedir logo, né? Tu chegar ali e ser tranquilo, não é uma coisa puramente comercial, tem uma alma assim, mais de receber as pessoas bem e ter uma experiência legal. Show de bola. Gabriel, assim que eu for a Pelotas, eu vou organizar a agenda aí, eu tenho que ir lá no Márcio do Bistrô, tem que ir aí conhecer a casa de vocês, aí tô louco para conhecer, tem que falar com o Rodrigo, parece que o Rodrigo tem um outro empreendimento aí, enfim, a gente tem que dar um rolê e prestigiar o trabalho que vocês fazem aí, que é muito legal. O Rodrigo é já meu amigo antes mesmo, né? A gente além de ser amigos, a gente tem uma empresa em comum aqui, né, que é o Mordomia Ultracongelado. Sim. Né? Então a gente ainda tem uma sociedade dele. Que legal. Tá joia. Então, Gabriel, valeu, parabéns pra ti. Vamos voltar ao papo principal com o Jorge Soruco e eu já vou daqui, eu vou pra rodoviária comprar uma passagem pra Pelotas porque tá melhor que Porto Alegre. Valeu, Gabriel. Valeu. Aquele abraço pra ti, meu querido. Até breve. Valeu, até breve. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para seguir nesse bate-papo sobre a dupla Grenal. Antes falamos com o Caco Arndt, falando sobre o Grêmio, tricolor. E agora vamos falar com o Gilberto, lá de Passo Fundo. Subimos um pouco mais um pouquinho mais, no mapa, né, o Soruco? Fala, Giba, como é que é? Estamos hoje, a gente já abriu aqui para o torcedor, para os ouvintes, que nós estamos gravando o programa numa terça-feira, vai ao ar no sábado, né? Isso porque, dependendo do resultado de quinta-feira lá no Tricolor, pode ter alguma novidade aí na sexta-feira, né? Então, fizemos um papo meio no condicional. No Internacional, em princípio, não deve ter grandes alterações, aconteça o que acontecer nos próximos dias. Mas a gente queria te ouvir, Giba, especialmente por uma particularidade, né? Que tu tá aí desde 95 e tu era um cara de ir no Beira-Rio até quando não tinha jogo. Tô errado? Não, exatamente. Eu posso dizer que até os meus 15, 16 anos eu tava mais no Beira-Rio que em casa. Ou seja, tava em casa, na outra casa. Exatamente. A sensação, toda vez que eu vou no Gigante é essa, que aquilo ali é o meu lar. Falando nisso, Giba, com 15, 16 anos, só um pouquinho, o time era bom também, né? 15, 16, isso aí nós estamos falando de 77... mais ou menos 75, 76, 77, 78, 79. Não é aquela pilha ali, mais ou menos. Aí tinha que morar no Beira-Rio mesmo. Mas era mais pela idade que permitia esse tipo de coisa. Mas, Giba, depois, claro, vieram os anos 90, nem tão
auspiciosos, assim, para o nosso lado e tal, mas tu viveu muita coisa no Gigante. Nós vivemos, né? Tivemos lá em várias ocasiões, estivemos juntos, em outras estivemos lá e não juntos, né? Mas estávamos ali no mesmo lugar, no mesmo momento. Tu tens algum tipo de restrição ao novo ambiente do Beira-Rio? A Andréia, tua filha, que é a tua, digamos assim, representante, digamos assim, não. Pô, Kleber, digamos assim, não pode falar. O Kleber fica falando, digamos assim, aqui no meu ouvido. A Andréia, que é a tua embaixadora dos Crocete Dutra, tua sucessora, né, herdeira do DNA, do seu Jorge e tudo mais. A Andréia tem restrições ao ambiente do Beira-Rio. Tu tem também ao clima, ao calor, ou à falta de calor? Como é que tu vê isso? Ricardo, a Alice, né, que a minha sucessora é a Alice. Né? Pois é, a Alice, a Andréia é a patroa. É que elas são tão parecidas, mas tão parecidas, que eu troco a Alice por Andréia e a Andréia por Alice. É uma loucura. Elas são clones, essas duas. A Andréia vai ficar bastante feliz quando ouvir isso. Mas assim, Ricardo, assim, ó, é diferente. A primeira coisa que a gente tem que pensar é diferente, né? É um outro, como está na moda dizer, um outro modelo, né? Uhum. É um outro modelo de a gente assistir futebol. Não existe mais aquilo que a gente assistia nos anos 70, 80, 90, no início dos anos 2000. Então é uma coisa muito diferente. Não só o estádio ficou diferente, como o ambiente do estádio ficou diferente. Agora, eu posso te dizer que com meus 59 anos, assim, o Beira-Rio Novo é muito bom. É muito bom, né? Pois é. Tu chegar lá, tu não tem aquelas filas enormes para compra de ingresso, tu não tem aquela confusão de entrada, se bem que às vezes ainda tem, né? Para mim é bom. Dentro do estádio que a coisa me incomoda um pouco, né? Porque tem muito torcedor de rede social, né? Gente que vai lá para ficar tirando foto para postar na rede e não tá vendo o que tá acontecendo no jogo. Como eu sou uma pessoa forjada no cimento, a hora do jogo é a hora do jogo, né, velho? A hora do jogo é a hora do jogo. Tá certo. Foco no jogo e pronto. Mas é que nem show, né, ô Giba? Quantos shows a gente foi no Gigantinho, Barará, ninguém se preocupava em fazer foto e vai ficar filmando o show pra depois ver em casa. Pô, tu tá lá vendo The Cure no segundo dia, 18 mil pessoas no Gigantinho, tu vai ficar gravando o show? Não, né? Tem que ficar curtindo o show, né? Cara, a gente tira foto, claro, eu tiro um monte de fotos no Gigante. Mas eu tiro a foto no intervalo, antes do jogo, depois do jogo, mas durante o jogo é jogo, né, velho? É jogo. Quando eu te contar uma história assim, que foi... Eu acho que a André, depois daquele jogo, nunca mais foi comigo no Beira-Rio. Inter e Flamengo, em 2016. Lá naquela pindaíba dos diabos. Sim, de noite, gol do Vitinho. Ganhamos de virada. Mas não era de noite, era de tarde. Era de tarde, isso. Era de tarde. Ganhamos de virada, achamos que ia escapar depois daquela vitória. Exatamente, ali eu disse, escapamos, né? Era um jogo decisivo. E nós ali, eu numa tensão dos diabos, mas põe tensão nisso. Desde que eu cheguei no estádio, cara, e a mulher na minha frente, e dele selfie. Uma hora eu não aguentei, né? Eu digo, minha filha, o jogo tá lá, foca no jogo. O namorado dela tinha 3 metros de altura, né? Mas ele só olhou pra mim como dizendo assim, tu tem razão. Mas o André ficou possesso, que eu tinha que estar me metendo tamborim. Ele concordou, ainda bem, né? Ainda bem, senão a peleia ia ser feia. Mas porque, cara, isso eu não consigo me acostumar. As outras coisas, sim. As outras coisas é diferente, não adianta. Eu tenho uma coisa do futebol que cada vez mais depois essa entrada em campo é uma coisa que me irrita profundamente, né? A bobagem que a gente vai criando. Aquela entrada toda certinha, Parará? Né? Aquela coisa Champions League. Uhum. Meu Deus do céu. Jogo Inter e Aimoré, os caras fazem uma coisa como se fosse Champions League. Não, né? O que era bonito era ver o time entrando em campo, aquele papel picado, aquela explosão da torcida. O jogo começava ali. Hoje os caras entram e parece que vão para um velório. É verdade. Então, são as coisas que me incomodam nesse novo futebol. Mas incomodam a mim. A gurizada deve achar tudo muito lindo, maravilhoso, né? Porque estão sempre nos PlayStation, reproduzem PlayStation. E acho que é esse o caminho do futebol mesmo, né? Mas, Giba, o estádio é confortável e tudo, mas e o time tá te deixando confortável? Cara, eu tô muito resignado com o Internacional. Depois, até abril,
Eu estava apavorado, eu digo, olha, o nosso caminho vai ser a segunda divisão, porque eu não via nada no Internacional, nada. Então, tudo que vier depois disso, para mim, é lucro para esse ano, sabe? Porque eu estava realmente resignado. Então, não adianta, o Internacional montou um time em final de abril. Eu não posso querer que no final de maio ele dê resultado. Ele contratou jogadores em cima de jogador. O time que estava jogando ontem, eu acho que quantos jogaram no Campeonato Gaúcho? 2 ou 3? Então é isso daí, vai ser isso. Claro, o jogo de ontem foi terrível. Ontem o jogo foi um jogo do... Vai ser, eu estava vendo o time do Medina jogar, né? Para mim tá melhor do que eu esperava. Melhor no sentido de menos ruim, né? Então a gente tem que ter... Mas diante da circunstância que se insinuava, tá. Mas Ricardo, pensa comigo. Quantos jogadores que jogaram ontem jogaram no Campeonato Gaúcho? Não, eu entendi perfeitamente. Não, eu digo mais em relação até a posição na tabela e mesmo perspectivas, né? Hoje a gente eu não sei se tu concorda comigo, a gente tem uma perspectiva de fazer um campeonato meia boca, ficar meio de tabela, talvez chegar ali perto de uma nova Sul-Americana, quem sabe. É muito melhor do que a sinalização de um rebaixamento, né? É nisso? Não, mas não é na sinalização, cara. Nós vimos ser rebaixado. Um time que não ganha do Globo... Não só não ganha do Globo, como perde para o Globo. E, inclusive, perde de 2-0. Quer dizer, tu não tinha perspectiva nenhuma, tu não via nada em campo. Aí eu estava dizendo, o Tação, por exemplo, ontem jogou mal. Mas tu consegue ver o jogo do Tação. Antes não conseguia nem ver o jogo. Me irritava profundamente, né? Então, mas é uma situação de resignação. Ó, daqui não vai sair nada mesmo, o que sair, tá bom. Porque não tem como tu formar time com jogadores medianos em 1 mês, 2 meses, não tem como. Qual é a tua expectativa, assim, tu acha que o Mano, vou reformular a pergunta, o Barcelos e direção pensam no Mano fazendo um trabalho inicial agora, de evitar o pior, como já parece que vai conseguir, né? A gente só acredita mesmo lá na finaleira, né? Mas e tu acha que essa direção pensa na manutenção com mais ambições para o ano que vem, até porque também já é ano eleitoral, né? É o 3º ano do mandato do Barcelos, ou tu acha que capaz de chegar no final do ano e dar uma nova mexida aí? Eu fui eleitor do Barcelos, eu me decidi na última hora, né? Não era uma coisa convicta, foi mais pela campanha contra o Barcelos do que pelo Barcelos em si, mas acreditava no projeto, tinha concordado com as ideias dele pro futebol, que deveria haver uma mudança e tudo mais. Mas eles conseguiram fazer tudo errado. Eles não acertaram nenhuma. Estou falando de futebol, cara. Eu não estou falando de administração de clube, que isso eu não sei. Sim. Estou falando dentro do futebol ali. Eles escolheram mal, eles não foram competentes para gerirem. Então, quando tu pergunta o que o Barcelos pensa, eu fico com medo dele estar pensando. Com todo o respeito que ele me merece. Porque o que ele pensou até agora deu errado. Tu sabe que o Luiz César, nós entrevistamos o Luiz César aqui, eu não sei se tu ouviu o programa. Eu ouvi parte da entrevista dele. Pois o Luiz César disse isso, né? Eu não sei quem é que pensa o futebol hoje, eu temo que seja o presidente, porque o presidente parece que pensa mal, ele foi nessa linha que tu tá dizendo aí. A gente hoje, consegue ver claramente que o Internacional teve um problema sério de que as pessoas não entendiam de futebol. Não entendiam de futebol. É notório. Colorados, dedicados, abnegados, tudo, mas só que não entendiam de futebol. Nós temos um exemplo, nós tivemos a sorte, que talvez depois tenha se tornado nosso azar, de um dirigente que entendia de futebol chamado Fernando Carvalho. Esse entendia de futebol. Depois, o restante da gestão a gente pode discutir, mas entendia do riscado, montou time porque entendia. E hoje as pessoas que estão em Internacional não entendem do futebol. E esse é um grande problema. A tua esperança é o Mano e o Autuori resolverem levar a coisa em frente, então. É mais ou menos por aí. Porque, por exemplo, eu não gosto de nenhum dos dois. Não sou simpático a nenhum dos dois. Acho que o Autuori não fez um bom trabalho quando teve no Inter, achava ele muito arrogante, o Mano um chorão do marca maior, mas os dois entendem de futebol. E aí eu tenho mais esperança. Giba, nós estamos quase chegando no final do nosso papo aqui. É sempre um momento... quando o papo é bom, é um momento xarope. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho
dessa coisa de estar longe aí, meu velho. Não falamos do Beira-Rio novo, diferente, mas tu tá em Passo Fundo, né, cara? Porra, vocês vêm pra cá, 4 horas de viagem, é caro, aí volta na madrugada, quando é jogo é quarta, ou terça, ou quinta, né? Tchê, como é que é isso, assim, tu, de alguma maneira, tu já te resignou a essa situação, ou dá uma dorzinha no coração de não poder pegar aquela caminhadinha do Menino Deus ali pro Beira? Cara, é muito engraçado isso, né? Quando eu vou pro Beira-Rio, quando eu tô em Porto Alegre, eu não vou de excursão daqui, então eu sempre vou a pé, levo a Alice comigo, a Alice, coitada, ela tem que ouvir sempre as mesmas histórias, porque eu passo o mesmo caminho, Getúlio, Barbeiro, Passarosade, Pará, mesmo caminho, Tenor Lemos, Beira-Rio. Uhum. E ela tem que ouvir todas as minhas histórias, sempre a mesma coisa. Então isso pra mim é um ritual, que eu já tô aqui há mais de 25 anos, e não morre, né? Então a gente nasceu no Menino Deus, então o caminho pro Beira-Rio como eu falei, um ritual. Eu cheguei aqui em 95 foi aquele ano fatídico para nós, fatídico. Né? 95, 96, e eu achei que essa cidade só tinha gremista. Uhum. Óbvio, né? Até que eu fui conhecendo os colorados, e nos 90 anos do clube nós fizemos uma festa, tudo mais, e aí de tem colorado aqui. Eu me achava um coloradaço, né? Eu sou dos mais colorados que tem. Que nada. Esses caras que são colorados. Porque eu cresci, fui colorado assistindo o jogo. Claro. Eu acabava o jogo, eu falava com o Valdomiro, falava com o Figueiredo, falava com o Falcão. E vizinho do Beira, a gente morava ali na cara do gol também, tem isso? Exato. Né? Então estava sempre ali. Aí é fácil se apaixonar, né? Pode se apaixonar à distância, pelo rádio, pela TV, e esses caras são apaixonados. Cara, tu não tem noção do que é. O jogo de noite, tu sai daqui a 1h da tarde e chega de volta 4h30, 5h da manhã. E aí tu vai dizer, só o pessoal do interior só vai nas boas. Não, né? Os caras vão, eles foram agora contra o Corinthians, eles foram. Acho que na Sul-Americana eles foram também. Uhum. Eles vão nas que dá, porque nem sempre dá. Então é muito mais difícil tu ser colorado longe, né? Imagina em outros estados. Claro. Então, só que o pessoal é muito arraigado, não tem coisa ruim. E é difícil, porque, como eu te falei, eu vou a Porto Alegre, eu saio para dar minhas corridas de manhã, eu tenho que passar no Gigante. Tenho que passar, tirar minhas fotos na Beira-Rio. Vou no jogo, eu fico ali fora, eu gosto de ver aquele ambiente, aquele vermelho e branco chegando, enchendo. Aquilo me faz bem, assim, o jogo hoje em dia já não me é tanto, até pela distância, né? Porque, como tu disseste, nós morávamos no Deus, na casa do gol, era a nossa casa, né? Sempre foi a nossa casa. Então, ficar longe assim complica bastante, porque a gente sente falta da casa. É uma necessária renovação dos votos. Né? Exatamente. Só que assim, ao mesmo tempo, quando eu vou a Porto Alegre e encontro com os nossos amigos gremistas, hoje eles não vão na arena, porque a arena é muito longe, eles preferem ficar vendo o jogo junto num bar. Então eu não sei se eu estivesse em Porto Alegre, eu estaria ainda no jogo, a gente vai ficando velho também, né? Vai ficar. Não, mas acho que não faríamos isso. Meu querido Giba, olha só, foi muito bom te ouvir essa tua palavra sobre a situação dos torcedores do interior, mas infelizmente o nosso querido tempo, esse que nos consome, chegou ao final, né, Soruco? Terminou. Vamos marcar novas rodadas com o Giba para o segundo semestre, alguma coisa assim, né? Vamos falar, sim. Tá certo? Vamos falar numa época boa, porque esse programa de vocês vai ser um vale de lágrimas, né? Falou um gremista, depois do Colorado dessa semana é um vale de lágrimas. É verdade. Agora eu vou ficar só pelas dicas da cerveja e da carne, dos assados, né? Olha aqui, meu querido, tu trata então de comprar um celular novo igual ao da tua esposa aí, tá? Pra gente poder falar com mais tranquilidade. Um abração pra ti, beijo pra André e pra Alice, e a gente se fala em breve. Grande abraço. Espero, tá, meu querido? Abração. Bom programa. Bom, após conversarmos aqui com o Giba, vamos encerrando o programa aqui no Coletiva Rádio, né? No Spotify, que nem a gente falou, vai ter um debatezinho da equipe aqui do FTA sobre a situação do Grêmio e do Inter também. Então deixamos aqui nosso abraço aos ouvintes da Coletiva e voltaremos na semana que vem com o programa de número 19. Tchau! Clube FTA na cobertura do evento Porto Alegre, capital mundial do churrasco. Amigos e amigas do Clube FTA, conforme o prometido na abertura do nosso programa,
Nós estamos hoje saindo pela porteira do Estúdio Gaia e nos dirigindo ali para o Parque da Harmonia, em Porto Alegre, onde a nossa equipe acompanhou o lançamento de um projeto sensacional chamado Porto Alegre, capital mundial do churrasco. É isso aí, o nosso podcast está muito vivo e agitado e nós fomos encontrar um pessoal importante que participou do evento. Nosso amigo Jorge Soruco colheu depoimentos e impressões da Clarice Schwartzman, que é a curadora dessa ideia sensacional, do Luiz Coronel, poeta e publicitário, do Bernardo Ibargogen, que é lá de Santana do Livramento, o homem que sabe tudo sobre carne de ovelha, o Gaúcho de Apartamento, um personagem do segmento de humor que é muito divertido. O Ico Thomas, jornalista, também estava presente, um cara que gosta muito de carne de ovelha, a propósito. Dom Cássio Selaiman também foi nosso entrevistado aqui no Clube FTA, o homem das facas artesanais espetaculares. E ainda a cantora Luísa Barbosa, que participou do The Voice Kids e é do segmento tradicionalista. Não esquecendo de lembrar aos amigos que eles estiveram lá animados não só com um monte de carne bacana feita no fogo de chão, como ainda por cima degustaram a bebida especial do evento, uma caipirinha com bergamota, limão, rapadura e uma cachaçinha 15 anos. Olha, até o gelo personalizado com o capital mundial do churrasco o pessoal pôde saborear. Então, acompanhem aí as nossas entrevistas nessa primeira incursão do Clube FTA no mundo exterior. Então podemos chamar de uma excursão. Degustem aí, pessoal. Estamos aqui com a Clarice Schwartzman para entender um pouco melhor essa proposta de Porto Alegre, a capital mundial do churrasco. Gente, eu acho que é um momento histórico, um momento muito importante para toda a cadeia produtiva do churrasco. Seja nós que estamos na comunicação, né? Como toda do campo à mesa, cada personagem, cada parte que faz a história acontecer. Nós não vamos ser a capital mundial, nós já somos a capital mundial do churrasco por várias questões. O que a gente precisa é cuidar melhor disso, unir todo mundo em torno de uma estratégia que possa criar oportunidades para todo mundo. E a gente só fazer isso se tornar mais potente, porque a gente não vai reinventar a roda. A gente vai com que essa roda seja feita por todos nós. Então não é um projeto meu, não é um projeto da prefeitura, nasceu na prefeitura e é muito bacana quando nasce no poder público. Sim. Um movimento, né? E eles vão apoiar, vão fomentar, vão criar condições para que isso aconteça, porque tudo é importante nisso, as camadas todas. É o único lugar do mundo onde o churrasco, ele se trata não só de gastronomia, mas cultura, história, antropologia, ciência, hospitalidade, turismo. E essa é uma satisfação pessoal também, né? Muito, é uma satisfação pessoal, acho que é um sonho de todos nós, todo mundo que está aqui, que foi chamado para esse evento, para fazer parte dessa história, está sendo provocado, impactado, toca no coração, toca no DNA, toca no lugar mais profundo, como gaúcho, sabe? A gente como gaúcho, que é participar de uma história, de um movimento estratégico, porque é um movimento mundial, o churrasco. E o Ricardo, que está nos ouvindo aqui, a gente fez um projeto lindo juntos, que é um livro chamado Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, que na época já era além do seu tempo, né? A gente já estava prevendo e olhando para o Rio Grande do Sul, porque é uma cultura muito universal, isso aqui é muito só internacional. A materialização desse sonho, né? É uma materialização no sentido de que nada vai acontecer se não tiver a participação de todos. Então, assim, a gente tem que olhar do campo à mesa o que a gente pode fazer, cada um de nós, vocês, enquanto cuidam, né, são responsáveis pela comunicação, por chegar a esse podcast em várias pessoas, formar opinião, né, para a gente construir isso
né? E trazer todos os gargalos para resolver, pra gente estar junto, pra fazer acontecer várias coisas. Muito obrigado, Clarice, pela tua oportunidade Parabéns de falar pelo conosco. projeto de vocês. E vamos lá. Vamos tornar juntos. Porto Alegre a capital mundial do Já churrasco. somos, é só agora só empacotar isso, como disse o vice-prefeito, né? Empacotar pra gente trazer turismo, fomentar a economia gaúcha e pra todos aproveitarem melhor. Então tá, muito obrigado. Obrigada também. Você é um homem que entende a alma do povo gaúcho. E o churrasco, onde fica nisso tudo? Na alma do gaúcho. Em primeiro lugar, o gaúcho tinha que se alimentar, né? Então ele fazia o carreteiro e o churrasco. Como não havia sal, ele saía a galopar o cavalo para que do suor do cavalo pudesse salgar a carne. Começa assim o churrasco. O sal só vem mais tarde lá do Maranhão, mas o churrasco representa, eu sempre digo, churrasco mais do que uma refeição é uma forma de fazer amigos. Sim, porque no churrasco tu conversa, proseia, tu conta vantagem. Quer ver uma coisa? Eu quero imprimir isso aqui, ó. Tá, vamos. Eis a lo largo o churrasco, chão de brasas e o espeto, límpida lâmpada de paz, assando a carne no espeto. Deite-se o carvão, noite escura, com pendores para a aurora, 2 dedos de canha pura, vem a carne e o mate sem demora. A farinha em justa medida e a picanha uma medalha, ao esmero e precisão do assador que a prepara. Maravilha isso. É uma síntese do gaúcho, né? É um grande prazer conversar contigo, Luiz Coronel, o homem que criou tantas campanhas publicitárias maravilhosas no nosso estado. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer conversar E contigo. música, e livros de criança. Agora está saindo 25 mil livros de criança para distribuir para as escolas. Muito obrigado pela tua oportunidade, esse momento conosco, tá? Obrigado, Luiz Coronel. Estamos aqui no evento Capital Mundial do Churrasco, né? O Bernardo Ibargüen, o rei da ovelha, o rei da ovelha de Livramento. Mas saber o que ele está achando desse evento que está sendo feito hoje em Porto Alegre. Cara, é uma oportunidade ótima, né? Da gente mostrar o nosso produto e a nossa cultura, né? Cultura do churrasco e a cultura da brasa é algo que nos persegue há muito tempo e a gente tem muito orgulho disso. Ter um evento da proporção que querem fazer aqui em Porto Alegre só vai fazer com que a gente se destaque no mercado nacional e até internacional, ganhar essa representatividade aqui. É muito importante para nós que vendemos carne, para nós que fazemos carne, para os produtores que estão lá e que muitos não conseguiram estar aqui também. Então, assim, é uma oportunidade de a gente se diferenciar e a gente tem que fazer valer isso. A cadeia produtiva está em festa, então. Com certeza, agradece essa oportunidade de ouro. Tá certo. Muito obrigado, Bernardo. E logo nós vamos voltar lá no Clube FTA para falar mais sobre as ovelhas, né? Com assado, né? Claro. Assado. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Estamos aqui com o gaúcho de apartamento, né? Famoso, né? Estamos aí no evento, tchê. O que tá achando do evento? Olha, eu tentei trazer a minha air fryer aqui para fazer um churrasco, mas não achei tomada para ligar aqui. O pessoal não deixou eu assar. Aí me colocaram ali, tu acredita, para cortar lenha. Me montaram para andar de cavalo e até forjar faca aqui no evento. Que coisa! Mas o importante é o seguinte, esse evento aqui marca um momento importante aqui pra gente da capital do Rio Grande do Sul, que agora nós estamos tentando ser a capital mundial do churrasco. O que já somos na verdade, né? Somos na verdade, mas ainda não é oficial isso, mas vamos ser aí, ó. A gente só quer a faixa agora. Aqui a faixa, né, tipo de princesa da festa, a gente quer a faixa aqui, ó. Capital mundial do churrasco dos gaúchos aqui do Porto Alegre. Pra ti que é um gaúchão de apartamento, hoje tu começa montando um pônei, depois tu vai adiante, né? Não, eu comecei no pônei e hoje já tô no cavalo, já me ensinaram a andar de cavalo. Andei aqui pelo parque hoje de cavalo aqui, de verdade. Só tive que o pessoal me deu um pezinho pra subir no cavalo, mas tudo certo. E eu não tava engatando a marcha certa, tu sabe que eu ia pra frente, ele ia pra trás, eu queria ir pra esquerda, ele ia pra direita, não sabia deixar em ponto morto, bicho, ele não parava. Aí, mas aprendi a andar de cavalo. Nossa, tá. Valeu, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, nosso de papo rapidinho aqui do Clube FTA. Tamo junto, obrigado. Tá bom? Valeu.
Porto Alegre, a capital do churrasco, Ico Thomas. O que tá achando desse evento? Eu tô achando maravilhoso. Porto Alegre merece ser a capital mundial do churrasco, porque aqui temos as carnes, o povo que gosta disso, somos acostumados com essa tradição desde que nascemos, então acho que é mais do que merecido. Ah, certo. Me diz uma coisa assim, qual é o teu pedacinho de carne predileto? Conta pra nós aí. Olha, o que eu mais gosto é a paleta de ovelha. Eu sou louco pela paleta de ovelha. Eu faço uma paleta como ninguém. Sério, modéstia à parte, eu faço uma paleta como ninguém. Amo! Então nós vamos ter que combinar no Clube FTA marcar um programa para que o Ico Thomas traga a sua receita de paleta de ovelha, né? Ah, eu tenho uma receita bem interessante, eu vou dar um dia pra vocês, ou aço pra vocês, vão gostar. Gostam. Duplamente, já estamos convidados, então. Ico, muito obrigado pela tua atenção conosco aqui e é um prazer falar contigo no Clube FTA Futebol Trago-Assado, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom, obrigado. Capital Mundial do Churrasco com Cássio Selame, que esteve nos nossos primeiros programas falando sobre as facas. Dom Selame. Conta pra nós, Cássio, o que tá achando desse evento? Eu acho que é um evento que aqui a gente vai marcar o dia que começam vários eventos desse tipo em Porto Alegre. Porto Alegre está esperando esse tipo de evento que já explode em São Paulo e para o resto do Brasil. Agora a gente esteve no evento Sorocaba. Então precisa, ainda o Porto Alegrense eu acho que ainda não reconhece o churrasco como alguma coisa turística aqui, porque todo mundo faz seu churrasco na sua casa e é muito bom. Mas um evento desse aqui que tu agrega um monte de gente, um monte de tribos diferentes, maneiras de fazer diferente, eu acho que só agrega e eu acho que vai ser um sucesso, pode ser certeza. Eu vi que tem um projeto também para deixar de ser crime fazer assado na rua. Tem teu apoio? Olha, a gente que faz churrasco na Guete há 12 anos, eu não sei, eu acho que eu prefiro que ser contra a lei. Não, eu acho que vai ser é só uma questão de normalizar uma coisa que já acontece. Ah, certo. Cássio, muito obrigado aí pelo minutinho conosco aqui. Um abraço a todos aí, estou sempre à disposição. Tá bom, um abração, obrigadão. O que tu achou do evento em si? Isso aí, boa noite, Soruco, boa noite a todo o pessoal que está assistindo aí o podcast. Pra mim foi um prazer estar aqui nessa noite tão importante, no lançamento desse evento maravilhoso, que com certeza vai ser um sucesso, que é Porto Alegre, a capital mundial do churrasco, trazer a todo o pessoal do Brasil e do mundo inteiro conhecer a nossa capital. E essa comida que é essencial, é a tradição, é a marca do nosso estado do Rio Grande do Sul, que é o churrasco, aqui para nossa capital de Porto Alegre, maravilhosa. Um prazer poder estar aqui cantando para todo esse pessoal. E essa energia toda, como é que você sentiu? Bom, a gente sempre tem que trazer uma energia bem alta, bem grande para todo o pessoal. A gente prepara o show com muito amor e carinho, eu e toda a galera da banda. Então, viemos aí nessa grande energia para energizar todo o pessoal, realmente alegrar todo mundo nessa noite maravilhosa. Como a gente é do futebol Trago-Assados, vamos te perguntar só da carne pra não ter problema, né? Claro, né? Menor de idade, só no churrasco. Qual é a tua preferência no churrasco? Bom, eu adoro uma picanha, uma costela também bem assada, no costelão 12 horas. Eu adoro, a gente fazia direto no CTG, de onde eu venho, onde eu dançava. E adoro também futebol, eu gosto também, não jogo, mas gosto de ver. Obrigado, obrigada, boa noite. Boa festa. Obrigada. Clube FTA na cobertura do evento Porto Alegre, capital mundial do churrasco. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Meu caro Bueno, Thalita, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a situação do Inter, do Grêmio, no espaço Spotify, na área Spotify do Clube FTA. O nome a gente ainda não decidiu qual vai ser desse... Posso dar uma sugestão? Pode. Eu sugiro Gaia de Redação. Acho uma boa. Acho uma boa. Gaia de Redação. Aqui no estúdio Gaia, Gaia de Redação. Gaia de Redação. Gandaia de Redação. Também pode ser alguma coisa nessa linha aí. Pelo momento do Grêmio tá mais pra Gandaia de Redação. Como vocês viram, a Thalita está presente, né? Não só presente, como preocupada. Então vamos começar ouvindo a Thalita aí. Já que ouvimos primeiro o nosso amigo Caco Arndt, aí fez um diagnóstico complicado, né, Thalita? Tu tá mais ou menos na mesma vibe dele. Pois então, eu não sei nem por onde começar para falar sobre o momento do Grêmio. Porque às vezes eu tento organizar na minha cabeça
como que aconteceu esse momento e o que deveria ser feito para poder mudar, para poder melhorar. Como chegamos até aqui, como é que vamos sair dessa encrenca? Exatamente, como chegamos e como vamos sair. E aí quando eu começo a pensar sobre isso, para mim fica nítido que o problema do Grêmio ele é em escala. Ele vem de cima para baixo, realmente numa escada. Começando, obviamente, pela principal figura do clube, que é o presidente, né? Que eu não consigo entender de como que nós saímos de títulos para uma Série B e sem, talvez, muita perspectiva para sair dela, inclusive, esse ano. Numa gestão, um conselho de administração que eu custo acreditar que faça alguma coisa de útil, porque não é possível que tenhamos lá, que tenhamos lá 6, 7 pessoas pensando, né, e nada seja feito. Consequentemente, um departamento de futebol amador, um departamento de futebol ultrapassado, com uma figura que eu já falei aqui uma vez, e é engraçado isso, né? Eu falei que lá no início do projeto do Clube FTA... Nosso primeiro programa, dia 5 de fevereiro, dia foi ao 5 ar, de né? fevereiro. E aí o que eu disse lá é que esta pessoa que encontra-se hoje como vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, não tem a menor condição de assumir esse cargo. Nós estamos agora iniciando junho, né, de maio, junho. Ele continua no cargo e continua fazendo as mesmas besteiras que ele faz desde o primeiro minuto que ele assumiu o cargo. Em 4 meses não mudou nada. Não mudou nada. Piorou, não mudou nada. Na verdade, ele assumiu lá por setembro, eu acho, né? Ah, bom, né? Ele assumiu ano passado. 4 meses em relação ao nosso programa e ao comentário da Thalita, né? Não mudou nada. Sim, mas a linha de conduta nesses meses todos é a mesma. Né? É a mesma. E aí, consequentemente, aí quando eu falo em escala isso, né? Aí logo em seguida vem um time, um grupo que é difícil, dói os olhos de assistir o Grêmio jogar futebol, porque tem jogadores ali que não conseguem dominar uma bola, eles não sabem dominar uma bola. E quando eu vou lá no Twitter e falo sobre isso, eu falo com indignação, mas também com dor, claro. Né? Por ver que é um grupo que é insuficiente para uma Série B, é um grupo que não tem qualidade técnica e infelizmente não está conseguindo produzir como time, né? Em questão tática e organização dentro do campo. E o Roger, Thalita? Eu gosto do Roger, eu acho que o Roger ele é um bom técnico, mas eu começo a me questionar se ele é um técnico para um time sem qualidade, um time quebrador de bola, como o Grêmio é hoje, né? Numa Série B, acho que se ele tivesse um pouquinho, um material humano um pouquinho melhor, ele conseguiria sair melhor, né? Mas eu acho que ele tem um grupo muito ruim na mão dele e talvez não encaixe o pensamento dele de um futebol mais jogado para essa qualidade, falta, né, de qualidade que a gente tem hoje no grupo. Um cara bom, um cara certo, no momento errado. No momento talvez. errado, exatamente. Ou no contexto Exato. Não favorável. Exato, porque quando a gente, inclusive, já viu o Douglas, né, que era o nosso 10 há uns anos atrás, falando, o próprio Edilson, que está hoje no grupo, já tinha falado isso anteriormente, que naquela ocasião ali de 2016, 2015, 2016, com o Roger, eles já comentaram que o que se treinava acontecia. Né? E a gente via realmente um Grêmio intenso naquela época, com muita posse de bola, trocando passes, né? E tinha transições rápidas. Transições rápidas e sendo objetivo. Mas aí nós estamos falando de um grupo onde tinha assim, Kahneman, Jeromel no seu auge, né? A gente tinha ali o Wallace, Luan, Douglas, Pedro Rocha, né, que encaixou perfeitamente naquele time. Então, assim, as peças eram outras, né, e aí, consequentemente... Edilson, 6 anos mais jovem. Que na época também já não era lá um guri, né, mas e aí agora... E era um pouco afoito, assim, um pouco, né, voluntarioso, mas tudo bem, naquele time ali funcionava bem, porque o Roger e depois o Renato conseguiam tirar
digamos, 100% de cada um, né? Que é uma coisa que o Filipão conseguiu fazer também, tirar 100% do cara que era 6, do cara que é 7, do cara que é 8. Nessa soma toda aí, tu faz uma química, né? Faz acontecer. Agora, a pobreza, eu diria até intelectual do time do Grêmio, hoje é realmente um negócio... assim, meio inédito até, né? O Caco, a gente perguntou pro Caco, né, se a intervenção teria que ser agora. Ele acha que sim, que teria que mudar o treinador e o departamento de futebol. Tu tá na mesma linha? Lembrando, né, que a gente tá gravando, para quem eventualmente pegou só esse bloco aqui, né, a gente tá gravando hoje, terça, dia 31, né, e o Grêmio joga quinta contra o Vasco da Gama. O Vasco, e tem rumores que, né, de que talvez o Roger caia, talvez caia o Denis Abrão, enfim, é isso que tu queria te referir, né? Exatamente, né? Eu vou sempre defender a saída do Denis Abrão, não importa. O momento. Não importa o momento. Na verdade, eu já defendia a não entrada dele, né? Então eu vou sempre fazer campanha para ele sair. Mas... Quando a gente fala assim, é uma situação tão difícil, porque mesmo saindo, vamos supor que sai o Roger, né? Eu não vejo alguém para assumir. Então hoje eu não penso no nome, e também nem é minha função isso, né? Mas eu acho que as pessoas que pensam o futebol do Grêmio deveriam ter um pouquinho mais de inteligência, né? Para pensar sobre isso. Mas eu não vejo um nome para assumir hoje o Grêmio, para que consiga tirar mais desse time. Nem o Renato. Eu dei uma suspirada agora, que, assim, não, nem o Renato. E eu não, porque não... Mas e aí, Thalita, e o que vai ser, então? Vai ser um horror até o final do ano? Vai ser um horror até o final do ano. Rivotril e, meu Deus do céu... Rivotril e vinho. Nossa Senhora. Não, é porque realmente eu não vejo nenhuma perspectiva de alguém assumir, eu não vejo nenhuma... A não ser que no meio do ano se contrate realmente jogadores melhores, e aí eu não estou falando de uma ou duas contratações pontuais, que chega a me dar ranço desse termo, né, de uma ou duas contratações pontuais. Teria que contratar aí, olha, uns 4, 5 jogadores a nível de titularidade. Titularidade, não é nem para grupo. Porque o que a gente tem hoje o que a gente tem hoje de titular serve para reserva, né? Para a Série B, não tô falando nem da Série A. Tô falando da Série B. E teria que contratar aí uns 4 ou 5 jogadores e tirar Serri, Denis Abraão, o presidente, a não ser que ele renuncie, né? Mas não dá para tirar o presidente, mas teria que tirar isso, departamento de futebol, e mudar o grupo, né? E aí eu acho que com um grupo mais qualificado, acho que o Roger consegue entregar algo melhor, né, do que ele está entregando hoje. Uma nova mudança de treinador e tal, daqui a pouco, meu Deus, né? Aí começa no troca, naquele desespero, e vai afundando cada vez mais. É tipo areia movediça, né? Quanto mais se movimenta, mais afunda, né? Tentando pensar um pouquinho mais macro, Inter-Grêmio. Situação atual do Grêmio, situação atual do Internacional, do Juventude. Tu diria que o futebol gaúcho, na verdade, está muito mal? Eu acho que sim, eu acho que está. Eu torço muito para o Juventude que ele permaneça na Série A. E aí, inclusive, ano passado eu disse que eu me negava a secar o Juventude. Ali naquela última rodada, a gente estava ali entre o Juventude e o Grêmio. Eu me negava a secar o Juventude, porque o Grêmio não pode depender do Juventude, não podia depender do Juventude para ficar na Série A, né? Mas eu acho que de forma geral, sim, acho que o Juventude, dentro da realidade dele, né, é uma realidade menor do que a dupla Grenal, obviamente, e eu acho que o Inter melhorou em relação ao que estava no início do ano, né, mas eu acho que o Inter está naquele momento que talvez a situação do Grêmio não deixe o Inter melhorar, porque meio que acomoda, eu acho, né, tipo assim, não, os caras... Parece que os caras estão lá na Série B, então a gente está aqui, não vamos cair, vamos ficar ali meio que no limbo e tá tudo certo, né? Acho que... O grau de exigência não se... A pressão não é tão... Mas eu digo mesmo em relação... Por exemplo, nós temos aqui hoje o Atlético Mineiro, um time diferenciado, o Flamengo com jogadores caros, o Palmeiras também, bicampeão da Libertadores. Corinthians momento bom, né? E nós, futebol gaúcho, de modo geral,
muito menor do que o futebol do centro-país hoje. Com certeza. E aí é meio que assustador, porque aí tu citou o Flamengo, né? Mas se a gente parar para pensar, hoje nós estamos atrás em relação à qualidade do Botafogo. Eu, todo respeito ao Botafogo, mas o Botafogo é um time que... Não, e recém voltou aí a ter, né? E conseguiu rapidamente reorganizar e fazer frente, né? Exato. Ser protagonista, né? Exatamente. A gente não está conseguindo um mínimo de protagonismo. Não, né? O mérito, né? Mérito do Botafogo. Claro. É um time que eu simpatizo, inclusive, assim. Acho que eu gosto de ver os times se reorganizarem, sabe? Eu gosto quando o time se organiza e como o Atlético Paranaense, de uns anos para cá, tem feito. Eu gosto de ver isso no futebol. Mas eu acho que Grêmio e Inter não podem estar atrás, né? Hoje. Estão fora, assim, pelo menos do... O Grêmio mais, é óbvio, né? Porque tá na Série B, mas assim, falando sobre futebol gaúcho, eu acho que não pode hoje estar nessa situação, assim. A gente fica muito atrás, a gente já sofre com várias coisas em relação a isso, de arbitragem contra, meio tendenciosa, imprensa... Naturalmente, estando fora do chamado eixo, a gente já está, né, remando um pouquinho mais do que os caras lá, né? E questões de grana também, enfim, já é um abacaxi que a gente tem que lidar, né? E acho que, eu não tinha parado para pensar nisso, talvez o fato, realmente, eu não sou muito, né? A gente, como torcedor, fica naquela, quanto mais o Grêmio se explodir, melhor, quanto mais o Inter estiver ganhando, melhor, e o Juventude, que eu não tenho muita simpatia, também está nessa aí. Mas realmente pensando no contexto mais amplo, assim, mais friamente, fica essa imagem, né? A gente acaba, acho até que se deprimindo, porque se o Grêmio tivesse fazendo um desempenho mais assim, que entusiasmasse mais, e o Internacional da mesma forma, né? E o Juventude ali brigando, quem sabe, para ficar entre 10, 12, não sei bem onde é que o Juventude está agora, não está por aí, né? Tá no Z4. Então realmente vai formando assim um cenário, né? Meio patético, assim, melancólico, eu diria, né? Falando um pouquinho do Inter, né, fazendo essa leitura para o Inter, eu também, o Giba falou aí no nosso bloco lá da coletiva, dessa coisa de, deu, né, tamo no lucro, e eu acho que essa coisa do tamo no lucro, ela é... Por tão pouco, né? Por tão pouco. Que lucro, né, na verdade, se a gente for pensar assim, né, estamos nos conformando com pouco, realmente, né? E aí eu até perguntei para ele se ele acha que o que ele imagina que passe na cabeça do Barcelos e do pessoal, né? Se eles têm, será que eles têm uma expectativa de que com o Mano para o ano que vem, ou mesmo agora na janela que vai ter, a gente trazer mais alguns reforços? Porque outro dia até li uma matéria, os últimos reforços que a gente trouxe estão num nível bem interessante, né, Soruco? Talvez aí fique fora disso aí, que já veio um pouquinho mais tempo, o David, que não está acrescentando muita coisa, o próprio Wesley Moraes, né, que era um cara que eu achava que os dois tinham o Wesley eu não conhecia muito, não estava acompanhando muito, mas pelos primeiros jogos eu achei que o Wesley ia encaixar, o cara, entendeu? Chegou fazendo gol de pênalti, motivadão, o cara grandalhão. Eu tinha uma sensação de que ele ia encaixar bem naquela mecânica ali. Foi convocado para a seleção uma vez, não pode? Não... Totalmente podre o cara não é, né? Mas enfim. E o David, eu também acreditava, por ser um cara de velocidade, jogar um pouco mais pelo lado, eu achei que ia encaixar, mas ele é incrível, ele tem uma capacidade de tomar decisões erradas, assim, que é inacreditável, né? Parece o Caio Vidal um pouco maior. Vidal um pouquinho melhor que o Caio Vidal, porque o Caio também toma decisões erradas. Isso é um negócio... O futebol, ele é um negócio interessante, né? Às vezes o cara tem técnica, tem determinação, tá chegando com tudo, tá no auge da preparação física, de repente nos treinos ele tá lá
super à vontade e matando a pau, aí chega na hora do jogo ali, no momento de tomar a decisão que poderá decidir a partida, o cara parece que sempre toma a decisão errada. É incrível isso, né? Eu não sei se essa minha... Aí fazendo uma comparação, eu não sei se essa minha impressão do David e do Caio Vidal não é um pouco também a impressão que o pessoal tem do famigerado Rodrigo Dourado. Hoje, né? Hoje, terça-feira, já falamos aqui que hoje estamos gravando na terça-feira, foi o dia inteiro no Twitter falando mais de Dourado e Edenilson e até mais de Dourado, né? Colocando o Dourado ontem um grupo que nós temos aqui, o Soruco participa, também foi um beleléu lá pro, né? Para mim, não faz o menor sentido a responsabilização do Dourado pelo resultado do jogo de ontem. Eu acho que o Dourado não foi bem, mas o time todo não foi bem. O time foi totalmente desorganizado. Quem foi pior ontem foi o Mano, né? Sim. E porque escalou de uma maneira frágil o time no meio e depois não fez as mexidas. Mexeu mal, mexeu tarde. Bom, ontem foi um desastre. Mas aí fica essa responsabilização do Dourado, porque o cavalo cansado, porque manco, porque não sei o quê. Cara, é uma loucura. Então eu fico pensando assim, com esse grau de exigência que nós estamos, Thalita, com este nível de conversa, digamos assim, desse ambiente dos comentaristas esportivos e da torcida, como é que nós vamos evoluir, tu entende? Tá tão mediano, no sentido de medíocre, o contexto do futebol gaúcho, que eu não vejo muita sinalização, sabe? Acho que a gente vai ficar no mais ou menos, e... Então, o Inter, como tu disseste, provavelmente chegando ali em sexto, quinto, Sul-Americana, né? Será que na Sul-Americana aí é mata-mata, é uma outra lógica? Tem alguma possibilidade de chegar mais perto lá? Acho que até tem. Mas a sensação que eu tenho é que nós vamos terminar o ano melancolicamente. É uma sensação que eu tenho nesse momento agora aqui. Mas vocês estão gostando do trabalho do Mano Menezes? Eu vou dizer que ele é razoável para bom. Razoável para bom, mas tá na hora de ele ajustar essa questão do meio para frente, principalmente, que eu não sei se só em julho com contratação ou se ele vai conseguir dar um jeito desses jogadores que já estão aí começarem a fazer gol, né? Que às vezes acontece, que nem o alemão, fez 3 gols em 3 jogos, né? Né? Se conseguir fazer isso, não é um trabalho ruim, com toda certeza, é um trabalho de bom, né? Regular para bom. Isso, eu acho que sim. Ele começou bem, né? Começou assim, mas aí é que tá, né, Thalita? É uma questão da régua. Começou bem na comparação com o que a gente tinha. E um outro aspecto que eu acho que pesou é a coisa da imagem, né? Da forma como ele e a filha, né? Trabalharam as redes sociais, um cara, simpaticão, envolvido e toda hora postando coisas e imagens e convocando a torcida, né? Fazendo uma interação. Acho que tudo isso ajudou, mas tem que ter resultado, né? Sim. Tem que ter... Na verdade, eu acho que para a torcida do Inter voltar a estar empolgada, nem precisa tanto resultado no sentido de que a ambição já não é muito grande, mas precisa passar a ter mais desempenho. Eu acho que aonde começar a ter mais desempenho, ontem, por exemplo, se o nosso querido amigo, que eu acho bom jogador e acho que tem que ter paciência, o pessoal fala, pega a base, bota a base, é a base. Aí ontem o Cadorini perdeu um gol ali, que se ele faz aquele gol, tá resolvida a partida, no meu modo de ver. Né? Acho que ele liquidaria o jogo no sentido de que, tá bem, a gente não tava com muito controle do meio de campo, mas tu faz 2-0, é outro cenário. Né? Então, me parece que falta, assim, o Inter fazer uma sequência de 2 ou 3 vitórias, que não precisam até nem ser em sequência, mas 2 vitórias no Beira-Rio já vai dar um gás. Para daí a gente... Porque isso aí a gente tem que... Nós precisamos entender que o Inter tem 2 competições, então não dá para fazer terra arrasada depois de um empate como o de ontem, apesar de ter sido lamentável, porque tem uma outra competição, tu tem que manter um certo, sabe? Eu acho que não dá para jogar tudo para cima
e destruir o trabalho do Mano, que afinal de contas ele tá aí, também não faz muito, né? Quanto tempo faz o Mano tá aí? Um mês? Um mês e pouquinho. Então... eu só queria, eu sei que a gente tá chegando já aí no final, vamos. Indo pro final, eu queria aproveitar esse momento, essa oportunidade. Eu tava falando sobre o que eu vejo de errado no Grêmio, que eu vou dizer que é tudo, né? Mas eu queria entender algumas figuras dentro do clube e eu vou deixar aqui um convite para que 2 pessoas possam, de repente, vir aqui e falar para o torcedor gremista, explicar para o torcedor gremista sobre o trabalho que eles fazem hoje no clube, que é o Diego Serri e o nosso CEO, o Carlos Amodeu, tá? Então eu vou me direcionar para eles hoje para perguntar qual a pauta do trabalho que eles desenvolvem dentro do clube. Quais são os objetivos? Quais são os princípios? O que eles fazem? Para quem que eles respondem? E o que eles estão indo atrás hoje dentro do clube? Qual é o plano? Qual é o planejamento? Qual é o plano? Qual é o projeto? Exato. Qual é o projeto? Qual é o objetivo? Quais são os princípios de trabalho? Quais são as metas deles? E se eles tiverem oportunidade de vir aqui falar para o torcedor gremista que nos ouve e explicar e, de repente, até se defender das críticas que eles recebem, eu gostaria que eles fizessem isso. Porque em nenhum momento eu vejo eles falando, em nenhum momento eu vejo eles colocando a cara deles na frente dos microfones ou na frente das câmeras para explicar esse trabalho pífio que está sendo feito até agora dentro da arena. Certo. Muito bom, tá aí a Thalita já pautando o programa. Convocou os caras. Pô, tem que pautar, né? Mais do que pautar o programa, tem que peitar os caras, né? Vamos dar um jeito de convidar. Agora, se não aceitar, outra história. A gente conta aqui. Ficou aqui o convite para eles. Ficou aqui. Pô, o Guto Peixoto já esteve aqui conversando com a gente. Alô, Guto, contamos contigo aí. Passa o WhatsApp pros caras e vamos marcar, né? E vamos tentar também ver do lado do Inter. Também, falar com claro. Com o Papaléu, com o Barcelos, quem sabe um deles também aparece aqui. Por que não, né? Tá certo? Pessoal, muito obrigado, Thalita, muito obrigado, Bueno. Vamos terminando assim mais um Gaia de redação. Momento histórico do Rádio Gaúcho, hein? Entra a trilhazinha, aquela tarará, tarará. Não, o Kleber vai fazer um truque, vai botar ela invertida. Invertida, entendeu? pode ser. Aí não sei que som vai ficar. Dá pra fazer um teste, né, Kleber? Tudo com o mestre, né? Tudo com o mestre Kleber na engenharia, sound designer. Nos DJs, nas picapes. Nas picapes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E assim vamos encerrando mais uma edição do Clube FTA. Gostaríamos de lembrar do grande apoio dos vinhos Sopra, que fornecem os ótimos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados após as gravações. Encomendas pelo WhatsApp 5499 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Clube FTA, futebol, trago e assados. O mundo da bola. Com outro sabor, volta semana que vem com seu programa número 19. Tchau! Você ouviu? Transmissão não autorizada. Cara, hoje mais uma vez aqui, vou curtir agora. Tem Clube FTA. Ladies and gentlemen. Vou lá ver o Suruco, escutar o Suruquinho e o Bueninho e o Paulo Trindade. Deixa eu ver o que hoje vai rolar. Let's go. Opa, vou pra Grenal. Deixa eu ver o que esses guris vão fazer aqui, meu. Aí. Quem é os convidados? O Caco Arndt, aquele. Eu sei quem é aquele cara, o gremista. O Giba, esse eu não conheço. O Giba deve ser amiguinho de um deles, só pode. Mas deixa eu escutar, o cara vai falar sobre o Colorado também. Deixa eu ver. Cara, tô escutando aqui o Caco Arnott, aqui, o gremista falando, cara, mas, meu, o que vocês querem mais, cara? Cara, o Romildo faz tudo pra vocês e vocês estão sempre reclamando. Time ruim, cara, time ruim é time ruim, meu. Tá indo bem, cara. Calma. Tem muito jogo pela frente, velho. Tô vendo que esse Caco aí, até o final do ano, ele surta, mano. Eu não sei. Ô, Suruco, cara, acompanha o cara aí, cara. Acompanha esse guri. Esse guri não vai ficar... Ele vai ter um treco. Ô, Bueninho, tu tá morando em Pelotas, cara? Não, sério, tu só traz cara de lá de Pelotas. Tu deve estar morando em Pelotas, deve ter uma residência lá. Tá bom, cara. Não, gostei dessa ideia aí da ovelha no buraco.
Buraco sempre é bom. Opa, desculpa aí, não sei se paga bem esse troço aí. Cara, esse Giba colorado aí, meu, cara, tricompreensivo, cara. Mas, eu não sei, tchê. Eu acho que não vai assim, tá? Eu quero ver ele daqui, lá em outubro, se ele vai estar com essa calma toda, esse entendimento todo aí. Ele que pare de brigar com o casal de namorado no jogo e vai prestar atenção aí. Eu acho que tem que cobrar mais, cara. Tem que cobrar mais. Mas no estágio vai fazer o quê, tchê? Ô, Suruco, gostei desse Clube FTA hoje, cara, porque assim, é bom também falar desses caras do Inter e do Grêmio aí, cara. Eu gosto dos outros papos, acho legal, mas eu acho que vocês falam bem também de Inter e Grêmio e vocês têm que falar mais, cara, não sei. E a Thalita, cara, a Thalita tem que estar no programa, cara. Tira o negão aquele, tira o Paulo Trindade, põe a Thalitinha ali, cara. Cara, a Thalita sabe muito.